Real. Com sabe? certeza. E eu, quando criança, também já passei por bullying, por vexatória, por olhares. Minha mãe sempre fala, minha filha, vá, continue fazendo. Não interessa o que as pessoas estão pensando. Isso é importante, né? Isso Esse é apoio importante, familiar sim. ali. Meus pais sempre foram... Porque assim, meu pai ele foi zagueiro da base do Vasco, chegou a atuar como juvenil, né? Então, assim, ele que me inseriu no esporte, muito até mais que a minha mãe. E eu sempre vi o esporte, pra mim, como uma válvula de escape. Eu nunca sofri essa coisa de tipo, não, estou passando horas de treino, não fui pra matinê, não fiz isso, não fiz aquilo. Não. Eu, como atleta, consegui fazer tudo isso, sempre respeitando o meu técnico, sempre respeitando o meu horário de treino e meu horário de estudo, sabe? A gente não pode pular etapas. Eu sempre tive isso muito claro na minha vida. A gente tem que ser uma pessoa que, óbvio, tem um objetivo. Meu objetivo... na época era ser uma ótima remadora. Consegui concluir esse objetivo. Jogo de futebol americano. Era ser uma ótima wide, então consegui concluir esse objetivo. Agora, como já faço a minha segunda graduação com Educação Física, meu objetivo, ele tá, né, andando de mãos dadas ainda com o meu objetivo como atleta. Por quê? Eu, como educadora física, eu queria entender, quando eu pensei em fazer a faculdade de Educação Física, primeiro para entender o porquê eu faço. Porque eu sempre fui uma atleta que gosta de questionar o porquê das coisas. Não é só você pegar e executar. Quando você é só um atleta, você só executa. E eu sempre fui muito safa nisso. Se você como meu coach, tem uma coisa que meus coaches nunca podem reclamar. Que eu nunca fui uma atleta fácil de lidar. Sempre fui. Mayra, você tem que fazer isso. Ok. Tá errado. Repete. Ok. Então, assim, pra mim sempre foi muito fácil. Mas você não acha que Sabe? O esporte de rendimento trouxe um pouco esse conceito também? O alto de rendimento pra mim me trouxe isso. Porque o meu primeiro técnico, ele nunca foi um cara de tipo de afago. Os atletas brasileiros são acostumados a afago, mas afagar o ego. E a gente tá ali... Ainda mais no CrossFit, né? Ainda mais porque no CrossFit. Acho que no CrossFit, assim, nem os técnicos não tem essa escola de alto rendimento. Que nem os outros esportes. Por que acontece? Os profissionais que nós chamamos de coach, né, na sua grande maioria, educador físico, enfim, eles fazem muitos cursos, eles estudam bastante para entender até o propósito da modalidade e tudo mais. Das né? Porque a gente tem levantamento, a gente tem ginástica, a gente tem tudo isso dentro do CrossFit. Então, eles têm que ser estudiosos. Não adianta você virar aquele ser um coach de CrossFit e você não querer sentar o bumbum para entender como programar. Todos novos. Se for comparar com os outros esportes, são todos júniores. Mas todos na sua fase de 38, máximo que 42 anos, por aí. Então, todos novos. Tem uma coisa engraçada, que a gente chama o head coach, né? Quando eu fui fazer o curso da SWB, o Felipe falando, ele explicou assim, ele falou um negócio que eu achei muito, muito interessante, eu não tinha essa visão. Ele falou assim, é engraçado que hoje a gente tem muitos head coaches do CrossFit. Isso demonstra que o CrossFit é um esporte novo, né? Antes de mais nada. Ele falou assim, na ginástica, o head coach é aquele cara velho que tá lá no meio, lá em cima na montanha. É tipo assim, é o... Sim. No CrossFit é o pai meio, né? Tipo uma coisa assim. Ele falou assim... É o proprietário do box. É o dono do box. Por quê? Porque é um esporte novo, a gente não tem ainda aquele cara antigão no CrossFit, né? A gente vai ter daqui a uns anos, talvez, um João Neto, um Beto, o Éder, essa galera o Diego, porque assim, Gui, essa galera que vão ser os antigãos, né? Os antigões, que vão pavimentar, né? Isso. Sabe, porque assim, pra gente no esporte, eu sempre achava uma coisa muito engraçada, sempre achei no cross, né? Os atletas, eles não se submetem, eles não conversam muito, né? Eles não passam as questões pro coach. Eu ficava assim, gente, isso não é normal, porque você tem que se direcionar a alguém. Você tem que conversar com alguém, sabe? Eu não posso... tirando, óbvio, né? Exceção de pouquíssimos atletas, sabe? Tipo, tirando o Pablo, que eu conheço, mais uns dois que conseguem, que se conhecem e que treinam sozinhos e que já tem uma sacada do que fazer. Porque é o que eu falo para as pessoas, gente, o Pablo Schaufman é sabe? Tipo, o Gui Malheiros é um... Ninguém tem que tentar, tipo, ser aquele cara. Não, você pode ter ele como referência, mas cada um no seu quadrado, sabe? Tirando esses caras que, tem um autoconhecimento de como trabalhar consigo, mas nem todo mundo tem isso.
Então, assim, eu sempre fui uma atleta que eu gosto de ter o meu coach. Eu gosto de ter um profissional comigo na minha orelha, ele falando assim, olha, você tá fazendo errado. Tá ruim. E eu funciono com as seguintes frases. Tá péssimo. Volta lá e repete. Tá uma merda. O Gui vê. Tá uma merda. Mayara, tá horrível. Você é burra. Vai lá, faz de novo. Mas eu funciono assim porque eu já sou assim. Eu já tenho uma escola assim. Quando eu sempre ouvia um elogio, tipo, um afaguinho... Cara, assim, gente, tá errado. Porque, tipo... Porque quando o cara é duro com você, aquela dureza do cara mostra... O tempo todo. Mas aquilo ali mostra o carinho dele. Porque ele quer que você atinja um objetivo. Eu voltei a sentir isso de novo, agora que eu tô com ele há 9 meses, com o Paulo Praz. Porque, pra quem não sabe, Paulo Praz foi técnico da Seleção Brasileira de Remo. E na época que eu remava, eu tinha ele como uma referência, assim, tipo, como se fosse Deus na Terra, sabe? Como se fosse você conhecer Dave Castro. Pronto. Era pra mim conhecer o Paulo. E quando eu recebi o convite dele pra ser atleta dele na parte do remo, que é do Endurance, eu fiquei muito feliz. Eu não sabia o que fazer. Aí eu já lembrei, putz, no primeiro dia que eu for remar com esse cara, eu vou tomar. Dito e feito. Assim que eu sentei no remo, você esqueceu como é que é a postura? Porque esse seu polegar tá abraçando o outro por cima da manopla. Desce o polegar. Ajeita a postura. Se posiciona direito. Mayara, não estica. Já começou tomando. Já comecei tomando. Já ficava assim. E outra, a gente treina, né, por vídeo. Então você imagina, às vezes eu tô conversando com ninguém, olhando pro remo, com meu celular no canto, às vezes as pessoas param. Quando eu tentei botar ali, Gui, porque o Gui tá dando no box, ele sabe como é que funciona. Tem uma caixa de Sony do box. Uma vez eu liguei o celular ali, né? Falei, cara, não tô cansada de ficar com fone, né? Às vezes meio que dói o ouvido. Dói né? o ouvido, cai. Eu falei, vou tirar. O pessoal passou a escutar. Mano, eu fiz alguma coisa errada. Ele, PQP, Mayara, você é burra. As pessoas da recepção automaticamente fizeram assim, ficaram preocupadas. E nisso eu tava fazendo remo e depois eu fazia RML. Que é a resistência muscular localizada, né? Que a gente treina sobre... Obrigado, ia te perguntar. a gente Já treina respondeu, né? um pequeno volume... Eu fiz uma cara de conteúdo aqui como se eu tivesse entendido. Num pequeno, enfim, leque de tempo. E aí ele vai te descascando. Aí eu falei, no final do treino eu falei assim, coach, eu não posso botar o senhor mais na caixa de som, porque as pessoas ficaram assustadas. Mas isso me lembrou quão bom é treinar com esse tipo de profissional. Óbvio, não que seja, né, que eu ache ruim os outros não, mas é porque eu funciono assim, eu gosto disso. Eu escuto muito isso no CT também. E eu acho que esse tipo de... professor Dragos, cara, quando eu voltei lá, depois do rompimento do ligamento, que eu fui fazer um trabalho com ele... Forte, buro. Com a professora Jaqueline, professora Jaqueline ficava pra mim, tu não sabe agachar, não?